Olá pessoal, a aula de hoje vai ser sobre as regras da potenciação. Vamos discutir cada uma das regras. Após a explicação, nós vamos resolver alguns exercícios. Como eu estou mostrando aqui para vocês, vamos resolver essas duas questões, tá? Cada questão com 6 alternativas. Mas antes, vamos à explicação. Fiquem aí até o Mas antes, vamos para a explicação. Fiquem aí até o final, para não perder nada desse vídeo. Vamos ao início da explicação. A primeira regra é quando eu tenho um número elevado a 1 e todo número elevado à potência 1, o resultado é sempre ele mesmo, ou seja, o próprio número. Por exemplo, A elevado à primeira potência, o resultado é o próprio A. Se eu tivesse 5 elevado à primeira potência, o resultado seria o próprio 5. O mesmo aconteceria se eu tivesse 1000 elevado à primeira potência. O resultado seria o próprio 1000. Vamos à regra 2. Na regra 2, o nosso expoente não vai mais ser 1, agora vai ser o 0. A elevado a 0 é igual a 1, ou seja, todo número elevado a 0, o resultado é sempre 1. Qualquer que seja a base, não importa a base. Se o expoente for 0, o resultado é sempre 1. Como exemplo, nós temos 9 elevado a 0, que o resultado é 1. É o mesmo se nós tivéssemos 32 elevado a 0, o resultado seria 1. Qualquer que seja o número elevado a 0, o resultado é sempre 1. Vamos à próxima regra. Aqui nós temos multiplicações de mesma base, mesma base, tá? A e A. Só que os expoentes são diferentes, M e N. Ou seja, a multiplicação de números de potência de mesma base com expoentes diferentes. O que eu faço? Nesse tipo de multiplicação, a gente conserva a base, que é o Azinho aqui, e os expoentes M e N, a gente não multiplica, a gente soma. Então, na multiplicação, a gente soma os expoentes, tá? De mesma base, de potência de mesma base. Por exemplo, 2 elevado à quinta potência vezes 2 elevado ao cubo. Como é que eu faço? Conservo a base, que é o 2. E os expoentes eu somei 5 mais 3, 8. Outro exemplo. Se eu tivesse fazer com a potência 10, que fica melhor para vocês entenderem quando estudarem operações com notação científica, tá? Eu tenho 10 elevado a 6 vezes 10 elevado à terceira potência, ou ao cubo. 10 elevado à sexta potência vezes 10 elevado ao cubo. Nesse tipo aqui eu conservo a base, que é o meu 10, e os expoentes eu somo, 6 mais 3. Se você quiser, você pode repetir aqui, ó. 6 mais 3. Então, nosso resultado é 10 elevado a 9. Se você não quiser fazer esse processo todo, você não precisa fazer essa somazinha. Soma aqui, ó. 6 mais 3, 9. Vamos à próxima regra. Na próxima regra, nós temos uma divisão. Uma divisão de mesma base. Nesse caso, o que acontece com os expoentes? Ó, M e N. Base é A e A. Repete, como são iguais, repete. Na divisão, o que acontece com os expoentes? Subtrai os expoentes. O primeiro menos o segundo. Um exemplo. 5 elevado à sétima potência dividido para 5 ao cubo. Nessa divisão, conserva-se a base, que é o 5. E os expoentes 7 e 3 subtrai. 7 menos 3, 4. Um outro exemplo. 10 elevado ao cubo
dividido para 10 ao quadrado. Repete a base. E os expoentes subtrai. 3 menos 2, 1. Esse 1 aqui não tem a obrigação de colocar, tá? Então vou apagar aqui. Não tem necessidade. Então 10 ao cubo dividido para 10 ao quadrado, o resultado é 10. Sempre os meus exemplos vai ser com a base 10, que assim fica melhor de vocês entenderem notação científica. Ou operações com base 10, que são muito usadas na física e na química, tá? Lá no ensino médio. Vamos lá para a nossa quarta regra. Na nossa quarta regra, nós temos o quê? Uma potência elevada a outra potência. Na quarta regra, nós temos uma potência elevada a outra potência, ou seja, uma potência elevada a outro expoente. Nesse caso, o que acontece? A base, que é o A, nós repete, e os expoentes, lá em cima, a gente multiplica, tá? Quando eu tenho potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, 7 ao quadrado elevado à quarta potência, a gente multiplica esses expoentes. 7 vezes 4 dá 8. Um outro exemplo seria de 10 ao cubo elevado à sexta potência. Nesse caso, para ver aqui melhor, nesse caso a gente multiplica os expoentes. 3 vezes 6, 18. Vamos agora para a nossa quinta regra. São 8, tá, pessoal? Fiquem aí até o final, que após essas regras aqui, a explicação das regras, nós vamos resolver 2 exercícios. Próxima regra, que é a nossa quinta regra. Na nossa quinta regra, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter uma fração elevada a um expoente. Ou seja, uma divisão, toda fração é uma divisão, elevada a um expoente, ao mesmo expoente. Então, o que acontece com essa fração? A gente eleva tanto o numerador a esse expoente como o denominador. A sobre B elevado a M ficou A elevado a M sobre B elevado a M. O expoente foi tanto para o A como para o B. Então, como exemplo, nós temos 3/4 elevado ao quadrado. 3/4 elevado ao quadrado, esse quadradinho foi tanto para o 3, vou colocar aqui de branco, fica melhor de vocês visualizar. Esse quadradinho aqui foi tanto para o 3, como para o 4. E 3 ao quadrado. Vamos lá. Esse quadradinho aqui, ele foi tanto para o 3, como para o 4. Vou fazer aqui de novo. Ele vai tanto para o 3 como para o 4. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. Vou fazer aqui mais um exemplo, que é para você entender melhor. Vamos supor que eu tenho 3 quintos elevado a 3. Nesse caso, o 3 vai tanto para o 3 como para o 5. Aí eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 e 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5. Vou fazer aqui um outro exemplo aqui. Fazer aqui mais um exemplo. Se fosse 3 quintos elevado ao cubo. Esse cubo ia tanto para o 3, para o numerador, como para o 5, que é o denominador. Ficaria 3 ao cubo dividido para 5 ao cubo.
Nesse caso, lembrem que o numerador e o denominador são diferentes. Tá? Nós vamos ter 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. E 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. Na aula 1 nós vimos isso. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 25, 125. Esse é o nosso resultado final. Agora, se a questão pedir só para deixar como forma de potenciação, a gente deixa só aqui, tá? Agora, se ela pedir para calcular o resultado, a gente vem até aqui. E se der de dividir, a gente divide. No caso, como não dá, a gente deixa sobre frações. Vamos para o próximo item. Professor, e quando, nesse mesmo item, quando eu tiver um exemplo, vamos supor que 3 sobre 4, só que esse 3 está elevado ao quadrado, e o nosso expoente é o 2. Lá em cima. O que eu faço? Eu sei que aqui o quadradinho aqui embaixo é elevado a 1. Então, a gente multiplica a mesma coisa. Esse 2 vem tanto para o numerador como para o denominador. Então, fica 3 vezes... Aqui já tem um 2. Com mais esse 2 multiplicando. E aqui 4. 4, 1 vezes 2, 2. Esse 2 vem para cá, para o numerador, está aqui ele. E vem para o denominador, está aqui ele. Só que aqui é 1. 1 vezes 2, continua 2. Você nem precisa colocar a multiplicação. Mas eu vou colocar aqui para você entender melhor. 3, 2 vezes 2, 4. E 4 aqui, 1 vezes 2, 2. Tá? Quando eu tiver expoente aqui, a gente multiplica, que é o mesmo caso da regra 4. Da regra 5, né? Da regra 5. Expoente elevado a outro expoente, a gente multiplica os expoentes. Então, esse 2 está elevado só ao 3. Por isso que eu multipliquei 2 vezes 2, 4. E esse 1 aqui, 1 vezes 2, 2. Nesse item aqui, ele não colocou expoente. Por isso que ficou só M e M. Mas se aqui fosse um 2, ficaria 2M. E aqui, se fosse um 3, aqui ficaria 3M. Tá? Só que como é 1, 1 vezes M é M. E aqui é 1 também, 1 vezes M é M. É bom vocês prestarem atenção quando esse número for um expoente diferente, o A e o B. No caso, mais um exemplo sobre essa regra seria 5 ao cubo dividido para 10 ao quadrado. Isso tudo é elevado a 2. Como ficaria? Esse 2 multiplicaria tanto o expoente do numerador como o expoente do denominador. Então, ficaria 5 elevado à sexta potência e dividido para 10 elevado à quarta potência. Entenderam? É assim que funciona. Aqui, por que o M veio, o 2 só veio para o 3 e para o 4? Porque aqui o expoente era 1. 1 vezes 2 é 2. Fica 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. E aqui ficou 4 ao quadrado, que é 16. Diferente desse que eu estou colocando tanto o expoente no numerador e no denominador, como no próprio outro expoente. Por isso que a gente multiplica aqui. Espero que tenham entendido. Vamos para a próxima regra. Na próxima regra, nós temos o quê? Que é a sétima regra. Na sétima regra, nós temos potência com numeradores inteiros negativos. Eu tenho um número A elevado a um expoente menos M. Isso significa que o nosso resultado vai ser o inverso de A, que é 1 sobre A. E esse M vai se tornar positivo. Tá? Você não entendeu ainda, né? Vamos a um exemplo com números. A base é o 2. Qual é o inverso de 2? A base é o 2. Qual é o inverso de 2? É 1 meio. 1 sobre 2. Isso aqui vai ser elevado a quanto? A 4. Professor, ainda não entendi. O que você fez aí? Ó, pessoal. Esse Azinho aqui, eu tenho A elevado a menos M. Só que o inverso de A o quê?
Aqui é como se eu tivesse um aqui embaixo. Qual é o inverso de A? Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. É 1 sobre A. E agora que eu fiz o inverso da nossa primeira fração aqui, a gente inverte o sinal. Está negativo, vai positivo. Isso aqui é a mesma coisa de 1 elevado a m dividido para A elevado a m. Só que na nossa primeira regra, todo número que a base for 1, não. Só que 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então 1 elevado a m é 1. E A elevado a m é A elevado a m. Isso foi o que ele quis fazer aqui na primeira. Isso foi o que foi feito aqui na regra, tá? Inverteu A. E no final ficou 1 sobre A elevado a m. Por que ficou 1 aqui em cima se era 1 elevado a m? Porque o 1 não importa a quem seja o expoente dele. 1 elevado ao cubo, o resultado vai ser sempre 1 vezes 1 vezes 1. 1 elevado a 1000, o resultado vai ser sempre 1 vezes 1 vezes 1. Quantidade 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1 resultado. Por isso que 1 elevado a m, não importa quem seja o m, o resultado vai ser sempre 1. Tá? Agora vamos para um exemplo com frações. 3/4 elevado ao quadrado. A menos o quadrado, tá? Nós estamos trabalhando com expoente negativo na sétima regra. O que acontece com a nossa fração? Para esse expoente ficar positivo, a gente tem que inverter a fração. No lugar de 3/4, nós vamos ter 4/3. Inverteu. Quem está em cima vai para baixo. Quem está embaixo vai para cima. Quando eu faço essa inversão, o 2 que era negativo ficou positivo. Aí agora o que eu faço? Eu aplico a sexta regra. Tá aqui, ó. Quando eu tenho uma fração elevada a um expoente positivo, esse expoente vai tanto para o numerador como para o denominador. Então, isso que vai acontecer com este 2. O 4 vai ficar ao quadrado e o 3 vai ficar ao quadrado. Então, vamos ter 4 ao quadrado dividido para 3 ao quadrado. Aí, se você quiser calcular, 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, tá? Professor, ainda não entendi bem essa regra quando o expoente é negativo. Vamos para o nosso último exemplo. Preste atenção. 6 elevado a menos 6 elevado a menos 2. Nesse caso, não temos frações, nós faz essa fração aparecer. 6, eu sei que embaixo dele vai estar aqui número 1, então agora não é só o 6 elevado a menos 2, é como se fosse 6 sobre 1 elevado a menos 2. Vamos para o nosso próximo e último exemplo dessa regra, tá? 6 elevado a menos 2. Nesse caso, nós temos que fazer o inverso de 6. Qual é o inverso de 6? É 1/6, tá? Por quê, professor? Porque embaixo desse 6 aqui não está aparecendo, mas eu sei que lá embaixo tem 1. Então, o inverso de 6 é 1/6. E esse quadradinho estava negativo e ficou positivo. Ele fica positivo tanto para o 1 como para o 6, tá? Ele fica positivo tanto para o 1 como para o 6. 1 ao quadrado é o próprio 1. E 6 ao quadrado é quanto? 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36. Espero que tenha entendido. Esse foi a mesma regrazinha que foi utilizada aqui na letra A, tá? Quando for fração, fica mais fácil. Basta inverter a fração e o numerador fica positivo. Era negativo, ficou positivo. Espero que tenha entendido. Vamos para a nossa próxima e última regra de potenciação. Na nossa próxima regra, nós temos o quê? Nós temos uma
potência com expoente fracionário, ou seja, uma potência elevada a uma fração. Nesse caso, o que acontece? Nós vamos ter esse Azinho, que é o nosso número desconhecido, ele vai estar dentro do radical. E o numerador da fraçãozinha do expoente, o numerador vai estar como expoente da nossa base, que é o A, que está mais perto dele, tá? E o denominador, que é o que está embaixo, vira o índice da raiz. Então, A elevado a M sobre N é igual a raiz enésima de A elevado a M. Um exemplo. Como exemplo, nós temos 8 elevado a 2/3. O 8 ao quadrado, esse 8zinho ao quadrado aqui, ele vai para dentro do radical. E o terçozinho aqui vira a raiz cúbica. Tá? Esse 3 vai para o índice da raiz. Um exemplo. 5 elevado a 1. 25 elevado a 1 meio. Ó, esse 25 elevado a 1 vai ficar dentro do radical. Esse 1zinho aqui não tem necessidade de eu colocar ele, tá? E esse 2 vem para cá. Só que esse 2, como é raiz quadrada, o primeiro índice não tem necessidade de eu colocar. Isso aqui é a mesma coisa de raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, se eu quiser colocar a raiz quadrada de 25 na forma de potência, é 25 elevado a 1 meio, tá? Um outro exemplo de potência elevada a uma fração seria 4 elevado a 2/3. Ó, nós pegamos o 4 e o numeradorzinho da fração e colocamos dentro do nosso radical. Fica 4 ao quadrado aqui embaixo. E esse, que é o nosso denominador da fraçãozinha lá em cima, esse 3, a gente pega ele e coloca aqui no índice. Ficou raiz cúbica de 4 ao quadrado. Que é a mesma coisa de raiz cúbica de 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4. Então, raiz cúbica de 16, tá? Essa é a nossa última regrazinha. Espero que tenham entendido. Se você não entendeu, dá um pause, retorna um pouquinho do vídeo e tenta assistir novamente a explicação sobre essa regrazinha aqui. Agora nós vamos para o nosso exercício aplicando todas essas regras. Ou pelo menos quase todas, né? Vamos lá. Nosso exercício. Nosso exercício de fixação traz como primeira questãozinha aqui, ó, transforme em uma única potência. Ele quer na forma de uma única potência. Como é que eu transformo em uma única potência? Nesse caso é porque tem mais de uma potência. Ó. Nós temos duas aqui. Poderia ter mais? Poderia. Eu poderia ter 3, 4, 5, mas utilizando a multiplicação e bases iguais eu posso ter várias. Mas nesse caso, vamos utilizar exemplos só com duas por enquanto. Então vamos lá. 2 elevado à sétima potência vezes 2 elevado ao cubo. Como é que eu transformo isso aqui em uma só potência? Em uma única potência? Não é a multiplicação? Lá em uma das regras diz que quando eu tenho multiplicação de mesma base, o que acontece com a nossa base? Ela se repete. Opa, é o 2. Ela se repete. E o nosso expoente, na multiplicação, o que acontece com ele? A gente soma os expoentes. Fica 7 mais 3. Então, 7 mais 3 não é 10? Então, nós temos 2 elevado à décima potência. Letra B. Na letra B, nós temos potência de mesma base, só que na nossa operação agora é a divisão. O que acontece na divisão, professor? Na divisão, a gente conserva a base, que no caso é quem? O 3. A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ficou 3, conserva a primeira base, que é o 5,
e subtrai a segunda, ou conserva o primeiro expoente, que é o 5, e subtrai o segundo expoente, que é o 2, ou que é o 3. E nós temos 3 elevado a 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Ficou 3 elevado ao quadrado, uma única potência, tá? Esse é o nosso resultado da letra A e da letra B. Se ele não pedisse uma única potência, pedisse que transforme em uma única potência e calcule o resultado da potência. Nesse caso, nós tínhamos que fazer 3 ao quadrado, seria 3 vezes 3, 9. Só que a questão não pede isso, tá? Vamos para a alternativa C. Na alternativa C, nós temos uma incógnita, x, elevado a 12ª potência, vezes x elevado ao quadrado. Nesse caso, a gente conserva a base, que é o x. A gente conserva a base, que é o x. E somos expoente. Não é multiplicação de mesma base? Então, somos expoente. 2 mais 2. Nós vamos ter x, e 12 mais 2 é 14. Então, fica x elevado à 14ª potência. Agora, a alternativa D traz uma divisão de potências de mesma base. Só que agora é com 10. Então, vamos lá. Na divisão, conserva a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Fica 2 menos... Esse 3, ele está negativo, tá? Então, a gente coloca ele aqui dentro do parênteses, que ele é negativo. E esse menos aqui é da forma, que é uma divisão, não tem que subtrair, como isso que aconteceu na alternativa B. Então, este menos é da forma e esse menos aqui é do 3. Nós vamos ter 10. Menos com menos é mais. E 2. 2 mais 3, 5. Você não entendeu? Vou repetir de novo. Menos com menos, regras de sinais, menos com menos, mais. Agora eu vou somar, tá? Eliminei o sinal negativo aqui, não tem mais. 2 mais 3, somando os 2 aqui, 2 mais 3, 5. Então a questão pede uma única potência e nós acabamos de transformar todos os itens em uma única potência. Agora vamos para a questão 2. Opa, questão 2 não, ainda tem a letra E e a letra F. Vamos lá para essas últimas alternativas da questão 1. Nós temos potência de mesma base, que no caso é o 10. Vamos logo repetir ele aqui. Coloca aqui em outra cor, fica melhor. O 10 se repete. Divisão, o que acontece com os expoentes? Subtrai. Primeiro é o 2 e o segundo expoente é o 5. Não preciso colocar dentro do parênteses, por causa que ele não é negativo, o 5, tá? Esse sinal aqui é da regra. Então fica 10, tem um 2 menos 5. Faz jogo de sinal, porque os que eu não posso tirar de 2, não posso tirar 5. Esse 2 é como se fosse positivo. Mais com menos, menos. Agora eu tenho 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. Sinal do maior, negativo ou positivo? Negativo. Então, o nosso resultado é uma potência de expoente negativo, tá? Por causa que o sinal do 5, como ele se tornou negativo, ele é maior, permanece o sinal do maior, que é o 5. Vamos para a alternativa F. Na alternativa F, nós temos 10 elevado à nona potência vezes 10 elevado à primeira potência. Aqui eu sei que é 1, mas não está aparecendo, mas a gente sabe que tem 1, tá? Então, neste caso, a gente conserva C a base, que é o 10, e somos o expoente. O expoente na primeira é o 9 e na segunda é quem? Quando não tem expoente, nem base, nem numerador, a gente sabe que é o próprio 1. Então, ficou 10 elevado a 9 mais 1. E 9 mais 1 é quanto? É 10. Então, aqui nós temos 10 elevado à 10ª potência. E nosso último exemplo da questão, nossa última alternativa da questão 1. Agora nós vamos para a questão 2. Na questão 2, pede utiliza as propriedades ou regras das potências e responda. Também em forma de potência. Ele também quer que a gente responda em forma de potência. Então não precisa calcular o resultado, é só colocar na forma de potência, tá, pessoal? Vamos lá. Na alternativa A, nós temos
3 ao quadrado elevado ao cubo. Então, nós temos potência elevada a outro expoente. Nesse caso, o que acontece, professor? Nesse caso, é o mais simples, tá? É só multiplicar os expoentes. Então, é como se nós tivéssemos 3 elevado ao quadrado vezes o 3 do outro expoente. Então, é 3 elevado a 2 vezes 3, 6. 3 elevado à sexta potência. É o nosso resultado. Ele só pediu para colocar na forma de potência, então a gente colocou. Não precisa calcular, tá? Na letra B, nós temos uma multiplicação dentro de parênteses elevada ao cubo. Nesse caso, o que acontece? A gente resolve primeiro a multiplicação. Primeiro parênteses, tá? 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, fica 6 elevado ao cubo. 6 ao cubo. Foi simples? Foi, né? Se fosse uma soma, professor, a gente somava aqui dentro o primeiro parênteses. Depois jogava esse sinal por resultado, tá? Mas eu posso só pegar esse sinal e jogar tanto para o primeiro como para o segundo? Posso. Ficaria 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Só que estando nessa fórmula aqui, ó, eu não tenho como colocar na forma de uma única potência, porque esses não são iguais. Então a melhor forma é que já que estão dentro do parênteses, a gente só fez multiplicar. Vamos para o item C. 7 elevado ao cubo elevado à quinta potência. Então, mais um caso, igual à alternativa A, multiplica-se os expoentes. Então, nós vamos ter 7 elevado à terceira vezes a quinta potência. Ficou 7 elevado a 3 vezes 5, 15. 15ª potência. É o nosso resultado. Item D. Nós temos 2 elevado a A vezes B ao quadrado vezes C ao cubo. Lembrem, pessoal, sempre quando eu tenho números, letras de um lado e do outro, juntas, são separadas por sinal de multiplicação, tá? Isso lá na álgebra. Na álgebra é utilizado muito. Então, lembrem-se sempre, quando tiver letras juntas, entre essas letras existe um sinalzinho chamado multiplicação. Só que não tem pressão de colocar aí. Então, vamos lá. Esse 2 em 1 vai se tornar o expoente de todos esses números. De todos. Do 2, do A, do B, do C. Vamos lá. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes A ao quadrado vezes B ao quadrado, só que já tem. Então, esse 2 vem de novo para lá. Como ele vem de novo, ele vai multiplicar cada expoente. Então, o B já tem o 2, então vem outro 2, que é esse de fora, e multiplica. Vezes C elevado ao cubo, que já tem esse cubozinho, e vem o 2 de fora e multiplica. Então, nosso resultado final vai ser 2 ao quadrado. Eu posso até resolver isso aqui, tá? 4. Vezes A elevado ao quadrado, vezes B elevado à quarta potência, e vezes C elevado à sexta potência. Isso é a nossa potência final, tá? Como não tem outro número para me eliminar esse 4 junto com outro, então a gente deixa assim. Vamos agora para a nossa próxima alternativa. Letra E e F, para terminar a nossa aula de hoje. 5 elevado ao quadrado elevado a menos 2. Como é potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, fica 5 elevado ao quadrado vezes menos 2. Sempre quando é negativo, coloca-se dentro do parênteses. Nas multiplicações, nas divisões. Os números. 5, 2 vezes 2, 4. Faz jogo de sinal, positivo com negativo, mais com menos. Jogo de sinal, mais com menos, menos. Então, esse 4 é negativo. Então, ficou 5 menos a quarta potência. Agora, nós temos 6x elevado ao quadrado. Esse quadradinho vai tanto para o 6 como para o x, tá? Mesma coisa que aconteceu na alternativa D aqui, ó. 6 vai multiplicar tanto o expoente do 6 como o expoente do x, que é o próprio 1. Quando não tem, a gente coloca 1. Então, fica 6. Esse 1zinho fica 1 vezes 2, 2. Esse x está elevado a 1 também, ó. 1 vezes 2, 2. E aí se torna uma única potência. Se quiser eliminar esse 6 aqui, eu posso. 6 ao quadrado dá 36. Então,
Mas poderia também fazer nessa forma aqui, ó. Ficou também a potência. 36 vezes x ao quadrado. Tá bom? Mas, professor, e se não fosse 6x, fosse 6x elevado ao cubo, elevado ao quadrado? Como é que ficaria? Nesse caso, ó, esse quadradinho vem por 6, que é o expoente é 1, uma vezes 2 é 2. E esse x aqui, ó, tá aparecendo o sinal de multiplicação, x. X ao cubo. Esse 3 vai multiplicar esse 2 em 1. 3 vezes 2, 6. Ficaria assim, tá? Espero que tenha entendido. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Até a próxima aula.